Nesse contexto, abordaremos a aula expositiva à distância. Dentre os diversos tipos de aulas existentes, destacam-se a aula expositiva clássica e a aula expositiva dialogada. A aula expositiva clássica é aquela onde o professor apresenta e discursa a respeito de um assunto, enquanto os alunos escutam e assimilam a informação de forma passiva. A aula expositiva dialogada traz um novo conceito de ensino, no qual há a quebra da postura passiva do aluno, encorajando-o a participar da aula por meio de discussões e questionamentos. Cabe ressaltar que, em função da pandemia, foi necessário mudar a forma de ensinar e substituir o ensino presencial por ferramentas digitais. Diante disso, o ensino à distância amplia o alcance da aula, pois rompe barreiras, dentre elas a própria distância, o difícil acesso, a falta de tempo do dia a dia, além de atingir o maior contingente de alunos, dando mais oportunidades de desenvolverem sua autonomia e acessarem uma quantidade maior de conteúdo. Mas afinal, quais atitudes são necessárias para conduzir uma boa aula à distância? Dicas relacionadas ao professor. Cabe ao professor desenvolver uma escuta ativa, ser um bom ouvinte, ser imparcial e escutar sem julgar, ser empático com os alunos e criar conexões, ser assertivo, ter falas objetivas, gerando confiança nos alunos e trazendo relevância ao tema abordado. Estar bem preparado e dominar o conteúdo é fundamental, assim como estar familiarizado com a plataforma escolhida. Além disso, o professor deve lançar mão de artifícios para o estabelecimento da sua imagem perante os alunos, passando uma imagem séria e neutra, sem muitas cores e adornos que possam desfocar a atenção do aluno. Manter uma postura ereta e elegante, evitar gesticular demais, direcionar o olhar para a câmera e projetar sua voz para que tenha uma fala clara, com pausas precisas, com velocidade, ritmo e entonação adequados. Decorar o início da aula e fazer um breve resumo do assunto que será abordado é um ótimo artifício para começar a aula com confiança. Cuidados que devem ser tomados na montagem da apresentação. Escolher design e layout padronizado. Ter cuidado com o tamanho das letras e figuras, de forma que facilite a leitura. O slide deve prender a atenção dos alunos, auxiliar a compreensão do tema e valorizar a figura do professor. Usar o mínimo de texto, evitar figuras em excesso, usar palavras-chave para lembrar o conteúdo e fixar as informações importantes. Com relação ao cursor do mouse, é um recurso usado para chamar a atenção e auxiliar nas explicações, porém deve ser usado com cautela, para evitar a dispersão dos alunos. A aula deve ser fluida e contínua, sem voltar slides e assuntos que já foram expostos. Deve-se respeitar o tempo de apresentação. A interação com a plateia é uma ótima estratégia para chamar a atenção do aluno. Para isso, o professor deve ter controle da sua turma, conduzindo o momento de falas e perguntas. Trazer o conteúdo para o dia a dia por meio de exemplos cotidianos, agregar caráter reflexivo e olhar crítico para o conteúdo exposto também são estratégias interessantes. Citar referências e apresentar artigos científicos agregam valor ao conteúdo exposto. Reforçar o conhecimento pela leitura e pela prática logo depois que a informação é passada. Aspectos relacionados ao ambiente. Apesar da aula ser à distância, é importante estabelecer um ambiente silencioso e iluminado durante a apresentação, tomando cuidado para que não haja distrações no fundo da tela com objetos, pessoas e animais. Cuidados e técnicas para a estruturação das aulas e recursos audiovisuais. Os recursos audiovisuais são essenciais. O professor deve lançar mão de artifícios como vídeos, figuras, cores e fontes, com o objetivo de prender a atenção do aluno e evidenciar a informação passada. As figuras devem ser organizadas e dimensionadas nos slides de forma clara e nítida. Escolher uma cor de fundo que valorize a imagem é essencial. As figuras podem até mesmo ser do Google, mas é necessário se atentar aos direitos autorais e à necessidade de citar as referências. Inclusive, existem sites com figuras livres de direitos autorais, o que, sem dúvida, facilita na construção da aula. Com relação aos vídeos, os vídeos utilizados nas aulas devem respeitar as regras de direitos autorais. O professor pode produzir seus próprios vídeos e acrescentá-los à aula, lembrando que não devem ser longos. Vídeos maiores
Estratégias para chamar a atenção dos alunos. Ao planejar a aula, é preciso adequar o discurso em função da plateia, parar a apresentação, perguntar se todos estão acompanhando, acrescentar à aula questionamentos, quiz e interações com os alunos, modificar o tom de voz, usar humor com cautela, lembrando que o personagem não deve estar acima do conhecimento. Com relação às plataformas digitais, as plataformas de videoconferência são uma ótima alternativa para ministrar as aulas à distância, porque permitem o compartilhamento de telas, interações por chat e/ou microfones, e visualização do professor e dos alunos através de fotos ou webcam. As opções mais utilizadas são o Zoom e o Google Meet. Além disso, dentro dessas plataformas, o professor pode utilizar de artifícios, como a lousa interativa, a aplicação de quiz, enquetes e divisão da turma em grupos e temas. A ferramenta Acenar pode ser utilizada pelo aluno que desejar participar da aula, fazer perguntas, participar das discussões de forma democrática e organizada. É grande a quantidade de artifícios para estruturar uma aula à distância, portanto o professor deve estar familiarizado e treinado para explorar essas plataformas e orientar os alunos como usá-las. Alguns aplicativos podem auxiliar na criação e transmissão de conteúdos, são eles: o GoConquer, Educreations, Syllab, Powtoon, Kahoot e Padlet. Com relação às avaliações, a avaliação tem como objetivo orientar a melhoria da aprendizagem do aluno, reorganizando a construção dos saberes para o melhor desenvolvimento do educando. No ensino à distância, essa avaliação normalmente se dá através do preenchimento de formulários e enquetes, provas, trabalhos em grupo, relatórios, seminários, debates, portfólios e vídeos de apresentação. As provas podem ser aplicadas através de plataformas digitais, como o Google Forms. Cabe ressaltar que a avaliação deve ser contínua e analisar vários aspectos como a compreensão do tema, autonomia do estudo, conhecimento sobre o assunto e o desenvolvimento de novas habilidades. Como conclusão, diante do exposto, é possível construir uma aula expositiva na modalidade à distância e atingir o objetivo, que seria transmitir o conhecimento acerca do assunto. Cabe ao professor adequar sua linguagem e postura, fazer uso dos recursos digitais para passar a informação de forma clara e precisa. Segue, portanto, o QR Code da nossa bibliografia. Se você gostou, clique em curtir e compartilhe.